Ora viva, bom dia. Mais uma vez estamos aqui no nosso grande canal Relógio Econômico para fazer a abordagem da aula número 19. Dessa vez num formato diferente e vamos trazer aqui novidades com o Dr. Eduardo Silva, ele que é professor da Faculdade de Ciências Econômicas e Empresariais da Universidade Metodista de Angola e também é professor de econometria, portanto, e macroeconomia. O professor Eduardo Silva hoje vai trazer para nós o tema voltado à inteligência financeira. Estamos a começar o ano, é importante que a gente consiga controlar de facto as nossas finanças. O relógio é econômico e o tempo é dinheiro. E como o tempo é dinheiro, a esta altura nós gostávamos de apresentar aqui o Dr. Eduardo Silva. Doutor, muito bom dia. Muito bom dia, caro Dr. Lombo e os estimados internautas e todos que já se tornaram fiéis ao canal. É sempre um prazer estar cá. Já leva um tempo, né? Mas cá estamos e penso que à inteira disposição para agregar valor aos internautas e os consumidores e família em geral. Maravilha, maravilha. De facto, o Dr. Eduardo Silva já está mesmo há um tempo sem estar aqui no nosso estúdio. E nós, a produção estava aí sempre a dar um toque. Sabemos que o doutor está com a agenda apertada durante os dias, esteve com a agenda apertada, mas o doutor está sempre aqui, é da casa, é economista residente. Então, nós hoje, doutor, trouxe-nos inteligência financeira. De facto, em inteligência financeira, e nós somos mesmo chamados a exercer inteligência, porque para muitos o ano 2024 não foi muito próspero. E essa prosperidade não depende muito de fatores ou de elementos externos. Muitos de nós até tivemos, muitos internautas e não só, tiveram promoções nos trabalhos. Sim. Tiveram em termos de restrição orçamental numa situação melhor. Mas não viveram um momento de prosperidade. Sim. Então, essa é a questão. A prosperidade está muito ligada à inteligência que nós exercemos melhor no ato da gestão das finanças pessoal ou mesmo familiar. Por quê? Porque, no final das contas, riqueza não é um ato de ter dinheiro, é um ato de gerir e administrar dinheiro. Então, nós queríamos, a partir desta aula número 19, como economistas, participar e ajudar as famílias a exercerem inteligência. Vamos apresentar aqui algumas dicas para que o ano 2025 seja de facto próspero. Maravilha. Esta é a nossa missão, dar o nosso devido apoio a todas as famílias angolanas e a todos os internautas que nos acompanham em Angola e além fronteira. Na verdade, nós temos aqui o nosso canal que está no YouTube, está no Facebook. Não esquecer sempre de dar aquele like que é muito importante para nós, de seguir o nosso canal. Convidem outros académicos também a seguir este nosso grande canal. E daqui a pouco também vamos começar já a preparar aquilo que é o talento de economia. O talento de economia caça-se aqui no relógio econômico. Nós também temos uns tópicos aqui, não é, doutor? O doutor trouxe aqui tópicos Sim. básicos sobre as finanças. Então, é verdade. Como é que vai ser a nossa conversa? Diz lá esses tópicos. Dr. Lombos, sabe que para este ano 2025 os funcionários públicos terão um acréscimo de 25% no seu ordenado? Exatamente. Muito bem. Mas também sabe que há uma expectativa de inflação de 16,5%, volta a 16%. 19% agora no OGE, 19% é a previsão, que para o OGE é 20,25%. Pois, mas vê que uma inflação de 2 dígitos tende a retirar o poder de compra das famílias. Sim. Porque depois temos de encontrar o acréscimo do salário real. Ou seja, portanto, será que este aumento do salário vai mesmo se traduzir em bem-estar para as famílias? Porque aqui eu disse anteriormente, a prosperidade financeira não depende apenas do encaixe, mas da administração. Então, por isso é que nós trazemos aqui alguns conceitos elementares que poderão ajudar-nos a perceber melhor todas as outras lições que iremos apresentar aqui e tanto aos estimados internautas. O conceito de orçamento é muito importante. Sim. Lembre que
Para este ano, no dia 1º de janeiro, começou a execução do Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2025. Sim, sim. Mas o orçamento, na lógica, é elaborado antes, Sim. no ano anterior ao do exercício a que se refere. Então as famílias deviam seguir o mesmo exemplo. Estamos no mês de janeiro. A esta altura estaria a ser executado o orçamento, portanto, este orçamento do mês de janeiro, das finanças pessoais e das famílias, Feito tinha em de ser dezembro. feito em dezembro, Ok. considerando os elementos, tanto a conjuntura macroeconômica, para este ano, ou pelo menos no período da transição. E a questão que se coloca é, será que as famílias fizeram o mesmo orçamento? As pessoas? Então, o orçamento é esta ferramenta, que pode ser manual ou digital, a partir da qual nós previmos os rendimentos e fixamos as despesas. Sempre naquela lógica, não é que é o filé mignon da economia, que é os recursos são escassos. Escassos, sim. O objeto E as de estudo da necessidades economia é a escassez. são ilimitadas. Exatamente. Então, por isso é que nós fixamos as despesas. Portanto, isso é um conceito muito básico. Depois temos também os tipos de orçamento. Pode ser pessoal, familiar, empresarial, até mesmo as igrejas. As igrejas devem elaborar o orçamento. Porque elas, além de levarem, tanto de gerirem a fé, têm uma perspectiva muito mais divina, há também um elemento na administração. Isso significa que os fiéis, os internautas, podem partilhar essa aula até com as administrações das igrejas, no sentido da elaboração do orçamento eclesiástico. Mas quer dizer que esse orçamento para as igrejas também está aqui a traduzir a transparência, pode associar a transparência. Muito bem, porque no final das contas as igrejas encaixam. É verdade que depois para canalizar na missão, esse é o entendimento. Verdade que há depois outras nuances que não vamos por aí, mas vamos admitir por hipótese que é para tanto gerir essas instituições ao longo do ano. Então aqui a chamada de atenção é que o orçamento não deve ser elaborado apenas ou visto numa perspectiva macroeconômica, deve ser vista também numa perspectiva microeconômica, até mesmo nas igrejas. Maravilha. Depois aqui fazemos referência ao Orçamento Geral do Estado, que é sobejamente conhecido. Trazemos aqui conceitos de superávit. Superávit, no final das contas, é o saldo positivo que resulta de um balanço orçamental. Confronto entre receitas e despesas. Mas para as finanças pessoais, o termo que se utiliza é rendimento. Sim. Há diferença entre receita e rendimento. A nível microeconômico, a receita, a teoria do produtor é a quantidade tanto produzida de um bem vezes o preço. Isso é receita. Na perspectiva macroeconômica, são tudo quanto o governo arrecada por via de impostos e taxas. E não só também do endividamento, temos aqui a receita de capital. Então, para esta abordagem, interessa o termo rendimento. Quando os rendimentos superam as despesas, temos aqui um cenário de superávit. E temos mas aqui... para o caso do governo é receitas a superar as despesas. As receitas efetivamente. A gerar o superávit. Efetivamente. Depois temos aqui a poupança, trazemos aqui o conceito de John Keynes, que é a parte do rendimento disponível que não é gasto em despesas de consumo. E é importante que as famílias entendam o que é rendimento disponível. O rendimento disponível, aliás, temos aqui um livro que é providente. Essas lições de macroeconomia, traz aí o conceito de rendimento disponível, que é, no final das contas, vamos admitir o salário ou o rendimento que as famílias recebem, menos os impostos que elas pagam, porque é compulsório, mas as transferências que são subsídios que elas recebem para os casos aplicáveis. Mas repara que para cristãos fiéis no dízimo, este rendimento disponível é efetivamente o rendimento menos os impostos, mais os subsídios, menos o dízimo e as ofertas. Retira ainda, pois, porque há aqui um mandamento que é divino dos 10%, que é depois descontado. Então, depois tem o rendimento disponível. Este rendimento disponível, a parte desse rendimento disponível, que não é gasta em consumo, é a poupança. Muito bem. Agnaldo Gando já vai passar agora então a pagar esta questão do rendimento do ponto de vista das contribuições na igreja. Tem que contribuir para a igreja. O Jacaré também contribui. E, portanto, mas Jacaré, eu gostava que
voltasse no slide anterior, porque o Dr. Eduardo Silva fala da componente superávit, depois traz a poupança. Mas faltou aqui a questão do déficit e podia associar já o déficit com a dívida pública. Sim, podemos. A dívida pública é o resultado do déficit. Ou seja, quando as famílias encontram-se numa situação de déficit, um cenário em que realizam despesas superior à renda que dispõem. Sim. Então essa família está em déficit. E o déficit deve ser financiado. É visto também na perspectiva macroeconômica. Ou seja, se eu pretendo realizar uma despesa de 100, tenho 80, alguém tem de financiar os 20. Esta é a dívida pública. E depois se traduz numa obrigação que temos para com outrem, a pessoa que nos empresta. Na perspectiva macroeconômica, nós temos tanto os credores, que podem ser internos ou externos, e o déficit e a dívida pública é resultado do déficit orçamental. Então, aqui também enquadra-se. Aquela questão dos financiamentos, não é? Os financiamentos de certos projetos que podem ser internos, externos. Muito bem, exatamente. São encaixados nessa questão da dívida, não é? Da dívida, dívida, muito bem. Maravilha. Portanto, podemos para o slide. Obrigado, doutor. Não, vamos passar para o slide a seguir. Viva abaixo do rendimento mensal. Isto aqui é uma dica que quase todos nós falamos. Sim. Mas ainda assim poucos cumprem, doutor. O que é que se passa? Olha, esta é a essência e este é o desafio. Até mesmo economistas. Isso não é uma questão apenas de elaborar o orçamento ou deixar de elaborar. Este é um exercício, é uma lição, parece insignificante, mas tem um poder muito grande. Viver abaixo do rendimento é um elemento chave para a prosperidade financeira. E nós aqui sugerimos uma regra que é a regra 50, 30, 20. É muito conhecida, mas vale a pena trazer aqui para ajudar os nossos internautas. 50%, esse 50 designa 50% da renda disponível deve ser canalizada para despesas essenciais, prioritárias. Como, por exemplo, a renda da casa, propina, transporte, alimentação, energia, água. Tanto, essas componentes da despesa devem representar 50% do orçamento, tanto do rendimento familiar. E depois temos aqui os 30%. Bem, as famílias não vivem apenas daquele consumo que é o de casa e tal. Elas precisam de lazer, levar a família para um restaurante. Ou mesmo levar a namorada, por exemplo, o namorado, para os casos aplicáveis, para o restaurante. Para Cacoaco podem levar ao restaurante Benilda. Benilda, muito bem, muito bem, muito bem. Sim, e depois, senhora. Temos aqui cuidados pessoais, as senhoras gostam de ir para o salão. Então, o dinheiro do salão não deve conflituar com o dinheiro do leite e do pão. Está aqui nos 30%. Viu? Doutor, repita só essa parte, eu não percebi muito bem. Não, o dinheiro do salão de beleza não deve conflituar com o dinheiro do pão ou do leite em casa. Sim, senhora, maravilha. Essas são dicas para o post. Produção, são dicas para o post, pá. Muito bem. Avança, e depois doutor. temos aqui as questões de roupas de marca e tal, ou não necessariamente. Portanto, são bens que não são vitais. Consumo que não é vital, tanto está aqui representado nos 30%. Depois temos a poupança. Falamos anteriormente que a parte do rendimento disponível que não é gasta em consumo de bens essenciais e de lazer. A poupança ela tem várias aplicações. Para famílias endividadas, a poupança pode servir inicialmente para amortizar a dívida. Porque a dívida é amortizada no tempo e por parcelas. E quando a dívida for amortizada, vamos falar minuciosamente para frente, se restar algum tempo, ela é utilizada para a constituição de um fundo de reserva financeira. E depois é que se traduz em investimento, aquela perspectiva keynesiana. A poupança é igual ao investimento na posteridade, é a essência da poupança. Portanto, essa é a regra que queria partilhar com então as quer dizer famílias. Que a poupança está a agregar poupanças mesmo, imprevistos. Exatamente. E alguns investimentos Os investimentos, também. está tudo aqui. Então essa Muito é bem. aquela poupança, essa para o investimento, é aquela poupança na perspectiva. Eu estou a fazer poupança com perspectiva de fazer um determinado investimento. É a forma mais nobre.
ok. Ou seja, desde ok. que as instituições financeiras entraram como agentes macroeconômicos, as pessoas perderam a cultura de realizar investimentos pela via da poupança. Agora, tendem a realizar investimento pela via do financiamento, o endividamento. Que é a dívida, sim, sim. Que é a dívida, os empréstimos bancários, Sim, sim. que aqui em Angola não é muito aconselhável. A julgar pelas taxas de juros a 9%, 20%, 25%. Tanto Se puder fazer um esforço, algum esforço, é melhor. Fazer uma poupança para depois gerar o investimento. Exatamente. Sim, eu aqui queria aproveitar aqui as câmeras do relógio econômico, se calhar aqui para também apoiar. Imagine que eu tenho uma perspectiva de agora investir uma motorizada, por exemplo. Quero uma motorizada. Exatamente. Mas o meu rendimento não me permite. Exatamente. Agora ter uma motorizada. Eu tenho esse desejo, mas o rendimento não me permite. Eu também não quero ir pela via do financiamento. Exatamente. Eu quero fazer poupanças para depois adquirir. Muito bem. Mas esse rendimento, se eu tivesse que juntar, podia me levar 2, 3 anos. Então me vem uma outra ideia de negócio. Eu agora vou vender gelados. Exatamente. Com o recurso que eu tenho, Exatamente. vou fazer este recurso crescer para depois mais rápido eu chegar na compra da motorizada. Exatamente. Será que isso é válido, doutor? É válido. Nós temos aqui uma lição específica, vamos chegar lá e muito obrigado. Eu vou pegar essa deixa para depois consolidar. Maravilha. Mas é muito bem dito, muito bem dito. Muito bom, obrigado, verdade. doutor. Então, agora depois estamos aqui para os passos para a elaboração do orçamento familiar. Okay. E depois nós aqui apresentamos na perspectiva familiar porque acreditamos que o relógio econômico tem um alcance para lá da academia. Sim, sim. Vai até para o agregado familiar. Sim, sim. Os estudantes podem partilhar esta aula com os responsáveis do agregado familiar. E temos aqui passos para a elaboração do orçamento. São vários, mas queríamos aqui enfatizar dois primeiros, se calhar o quarto também. Devemos alistar todas as fontes de rendimento, de onde o salário, a pensão de reforma, os subsídios e outros rendimentos se inserem. Okay. Todos os rendimentos, todos. E também analisar a frequência com que eles ocorrem. Okay. É um risco fazer previsão de orçamento com uma fonte de rendimento que não é frequente. Tem de haver frequência, porque depois não tem continuidade. Sim. É certo que amanhã teremos despesas, mas é incerto que amanhã teremos renda. Então, essa é a perspectiva. E depois temos aqui uma segunda dica, que é alistar todas as despesas. E as despesas subdividem-se em duas. Despesas fixas e despesas variáveis. Aquelas despesas como a renda da casa é fixa, está no contrato, é fácil prever para aquele período. E a propina, por exemplo, o salário das trabalhadoras de casa, para os casos aplicados, pois são despesas fixas. As taxas, muito bem, onde todos esses elementos se configuram em despesas fixas. Depois há aquelas variáveis, a alimentação, transporte, combustível, que dependem muito do nível de uso e também do nível de preços. Tanto elas alteram, mas para identificar a variabilidade temos de ter um histórico, acompanhar. E aí nós temos o hábito de deitar faturas. Não é? As faturas, sim. Sim, as faturas. Sim. As faturas não são importantes apenas para as empresas, até mesmo para as finanças pessoais ou para casa. São muito importantes porque depois dão-nos o histórico de como o dinheiro foi gasto e também permitem-nos aferir sobre a alocação do rendimento ao longo do tempo. Então, esse é um exercício muito importante. Quer dizer, tens aí as faturas, todas elas bem organizadas, e uma caderneta também para anotações, para aqueles casos que não puderem ter uma fatura, para depois no fim do exercício ter um controle de todos os gastos. Efetivamente. E nós temos aqui até um modelo de orçamento, de elaboração de orçamento, para os internautas que quiserem, podem entrar em contato com a produção do relógio econômico e solicitarem. Até se solicitarem um curso de 5 horas para a elaboração do orçamento familiar, o relógio econômico ministra claro. Nós aqui nas nossas salas ministramos. Imagino, isso é uma verdade. Mas vamos ter o cuidado de partilhar este link com uma plataformazinha básica para ajudar as famílias a muito preencher. bem. Eu penso que sim, sim. Depois, aqui muitas dicas, mas enaltecerá número 4. Sim. Não se planifica com dinheiro nas mãos.
tem-se dito que o dinheiro é assanhado, não pode ver o sol. Sim, sim. Então a questão é que muitos de nós incorremos a esse risco. Queremos planificar com dinheiro. Não, não. Então não é prudente. O dinheiro tem de encontrar uma despesa já prevista no orçamento. Ok. Pois, ok, isso ok. até funciona a nível macroeconômico, não é? Pois, há aqui o orçamento, depois tem de haver tanto a cabimentação, não sei se estou certo, muito bem. Cabimentação, liquidação, Liquidação, depois a edição essas- da ordem de saque. Efetivamente, São pois, passos. mas vê que a despesa antecede. Ela está logo definida no orçamento à Sim, partida. sim, sim, sim. O governo não espera arrecadar para dizer agora vou gastar com o quê? Não. Então essa lição deve ser levada também na perspectiva familiar. Eu maravilha. penso que nós podemos avançar. Maravilha, maravilha. Muito bem, então agora vamos. Evite contrair dívidas desnecessárias. Isso é uma Sim. dica Sim. muito importante, mas Sim. também isso deixa às vezes preocupado alguns ouvintes, alguns teleouvintes, alguns internautas com essa questão de evite contrair dívidas. Há quem já vive disso, já é automático. Todas as vezes que o mês termina, ele já, até há quem o cartão dele multicaixa já fica com a senhora do juro. Isso. Já fica com aquela senhora Muito bem. que ele vai sempre ir pagando. E provavelmente esse indivíduo está preso Exato. nesta componente. Exato. Eu queria que depois do doutor explicar sobre essa questão da contração de dívida desnecessariamente e que também ajudasse essas pessoas que estão presos nesta vertente. Ele já não tem como sair dali, ele já vive assim. Muito bem. O que é que ele tem que fazer de facto para não continuar nesta armadilha? Muito bem. Eu tenho no slide posterior a este algumas dicas para eles, para esse maravilha. agente sair. Então E aguarda, aguarda ali, não Exato. saia. Sim, tem de permanecer. Sim, sim. Pois, tem-se dito que não é racional contrair uma dívida para satisfazer uma necessidade de consumo. Não é racional. Ok. Eu vou Necessidade de solicitar um consumo. financiamento, sim, para satisfazer uma necessidade de consumo. Não é racional. Por quê? Ok. Porque o consumo é perene. Enquanto tivermos vida, consumimos. Certo. Então, a forma mais nobre de contrair uma dívida é para alocar para um investimento. Sem prejuízo, aquela dica que demos no sentido da tanto elaboração ou a constituição de uma poupança para materializar Sim, em investimento. Mas aqui não é racional. Não vale a pena solicitar o dinheiro para aquelas senhoras tanto que praticam os juros, não é juros Sim, informais sim. nos nossos bairros e tal. Sim. Não é racional contrair uma dívida. Eles dizem assim, vai me pagar com júri. Eles Júri. não falam júri. Júri? Vai me Pois. pagar com júri. E pois, eu penso que aqui é importante, e o relógio econômico tem essa componente muito Sim, pedagógica. sim. O termo técnico é juros e não júri. Isso, exatamente. Júri é uma figura que, portanto, dos tribunais e tal, que sentenciam, não. Mas aqui é juro. Ficou aí a dica. Sim, Efetivamente, senhora. muito bom. bem. Por exemplo, contrair uma dívida para frequentar um programa de formação e depois obter uma certificação pode se traduzir numa ação de investimento. Há uma dívida, tanto há cenários em que a dívida aparenta dívida no momento, mas que no final das contas é um investimento. Ok. Solicitar um financiamento, por exemplo, de 500 mil kwanzas para frequentar um curso de contabilidade aplicado ao Primavera, com todos os pacotes, modos, aí todos bem, os pacotes. sim. Pois, aquilo agrega-me competência e depois, no final das contas, tenho situação de vantagem relativamente aos meus concorrentes no mercado de trabalho. Então, esta é uma forma nobre. Depois eu tenho um rendimento, um salário que é superior em relação ao salário que tenho hoje, porque tenho agora mais competências, então sou valorizado de forma diferente no mercado de trabalho. Então, aqui, esta é uma dica poderosa. Então, vamos para o slide para responder àquela questão, não é? Sim. Muito bem. Sim, aquela questão que eu Pois, disse. o primeiro passo para sair dessa condição de devedor é não contrair nova dívida. Ok. Este é o primeiro passo. E depois, o segundo passo, alistar todas as dívidas, escalonar. A dívida de menor para a dívida de maior valor, com as respectivas taxas de juros para os casos aplicáveis. Este é um exercício muito bom, porque depois nós, aqui neste terceiro passo, devemos elaborar um orçamento familiar ou mensal
e elaborar cortes de despesas desnecessárias. Aquelas despesas desnecessárias que não vai já são dando cortes. vai já dando cortes. Ok. Este exercício é muito bom para não contrair uma nova dívida. Ok. Há aqui uma frase muito conhecida, não sei se consigo recordar, que diz assim: há muita gente que gasta dinheiro para consumir o que não precisa, não é? Com dinheiro que não tem, Okay. para impressionar as pessoas que não gostam. Viu? Okay. Pois, então vivem muito de forma ilusória. Pois, contraem dívidas, não vivem a realidade. Pois, com as redes sociais se tornou viral, não é? Pois, está aí a postar um prato daqueles e tal. Pois, vai criando água na boca para as pessoas que assistem. No final das contas, não é o que se alimentou efetivamente, né? Mas pronto, este quarto passo é muito importante para aquele agente econômico sair daquela condição. Ok. Devemos escolher o método ideal para amortizar a dívida. Há vários métodos, mas nós aqui trazemos para os internautas 2 métodos. Ok. Que é o método bola de neve e o método avalanche. Ok, como é que explicas isso? Pois, o método bola de neve prioriza a amortização da dívida de menor valor. Eu pego dessa lista aqui, eu terei uma visão da dívida de menor ao maior valor. Okay. Então aqui se recomenda começar a amortizar aquelas dívidas de menor valor, porque elas têm um impacto psicológico muito grande na vida do agente mutuário ou do devedor. Okay. O sentimento de realização, da amortização de uma dívida é muito grande e dá motivação para amortizar outras dívidas. Sim. Então esse é um passo importante. E depois há um outro método que é o avalanche, que prioriza o pagamento da dívida de maior valor, não é ao menor valor, mas depende muito do critério de cada um. Mas nós aqui sugerimos o método bola de neve ou o método snowball para não sacrificar muito as finanças no curto prazo, porque as famílias depois têm necessidades, não é, para se manter. Uma outra dica, a negociação com os credores. É possível negociar com os bancos. Para quem tem uma dívida elevada, pode negociar com os bancos. E no ato da negociação, os bancos são muito bem receptivos. E eu posso sugerir, em vez de pagar uma parcela de 100 mil kwanzas, pedir para pagar 50 mil kwanzas. O banco vai analisar e tal, e pode até concordar. Mas o que o banco faz? Se a dívida era para ser amortizada, por exemplo, em 10 meses, podes amortizar em 20 meses. Estende o período da amortização, mas é um período em que vives folgado para fazer a amortização da dívida. Isso é muito bom e também pode-se negociar os juros com os credores. Agora, para a dívida informal, para aquelas senhoras, aí mesmo para as senhoras falar, olha, nós estamos numa condição difícil e tal, era suposto pagar X, mas permita passar a pagar menos esse valor regularmente para não cair numa situação de default ou negligência, aquele cenário em que já não se consegue pagar a dívida. E o ponto 6, antes de um curtíssimo intervalo, vamos falar para o ponto 6. Aumentar a renda. É que nós vemos muito aquela a perspectiva do corte da despesa. Não. Nós podemos amortizar a dívida pela via do aumento da renda. Pois, tipo aumentando a renda, rendimentos extras e tal, identificar, explorar as oportunidades que geram renda extra. Para os que trabalham na função pública, podem encontrar naquele outro período, além das 15 horas, uma outra atividade para gerar uma renda adicional para amortizar a dívida. E eu aqui tenho um exemplo que eu acho que é sugestivo, que é do enxoval. Há muita gente, sobretudo as senhoras, que tanto elas constituem um enxoval para receber um novo membro da família, não é? Só que depois o membro já está grande, já tem 5 anos, mas o berço ainda está na cama dele. Pode vender o berço. Encaixa algo para fazer a amortização da dívida. Depois temos aqui alguns eletrodomésticos que nós já não utilizamos. Podemos vender e encaixar algum valor para fazer o pagamento da dívida. O vestido da noiva só se casa uma vez, mas o vestido fica aí uma eternidade. Eu não sei se depois ficam a contar com um possível divórcio, mas não é o caso aplicável. Mas a verdade é que o vestido da noiva depois vai se traduzir em investimento, a renda e tal, aluga, vai alugando. Então eu penso que são dicas importantes. E é importante pagar a dívida, doutor, porque as dívidas têm um dano reputacional muito grande.
Não é tanto. Eu penso que naquela perspectiva é melhor. Vamos agora então para um curtíssimo importante intervalo. Nossos compromissos publicitários vão passar aqui. O restaurante Benilda pagou, então tem que passar. Depois do intervalo, então, doutor Eduardo, está a ser muito bom esta experiência. Agora estamos no ponto número 3, que tem a ver com ter pelo menos 3 fontes de renda. Sim. Há quem já nem está a conseguir ter uma fonte, pelo menos, pá. Estamos aqui a procurar 3 fontes. Como é que vamos explicar isso, doutor? Não, aqui o que se aconselha é resolver os problemas financeiros. Okay. Resolver os nossos problemas financeiros é não ficar muito tempo na comfort zone, ou a zona de conforto. Okay. Eu tenho um rendimento apenas, fico cômodo. Não. Nós okay, temos habilidades que depois podemos empregar as nossas valências noutros domínios e agregar aqui uma outra fonte. Mas essa aqui é uma sugestão de... há muita gente que sugere e tal, mas estou aqui a recordar Harry Markowitz. Okay. Esse é um economista norte-americano, o criador da teoria da carteira de investimento, a teoria de portfólios, não é? É Nobel de Economia em 1990. Ele sugere que não se deve colocar todos os ovos no mesmo cesto. Então, isso não é visto apenas na perspectiva caso aquilo quebra e se caíram, imaginemos um obstáculo no cesto, todos os ovos quebram, não é? A ideia é diversificar os ovos em diferentes cestas, passa a redundância. Então, há aqui esta sugestão, ter pelo menos 3 fontes de renda. Mas ele pode, doutor, pronto, vamos imaginar que ele tenha primeiro esta fonte inicial. Exato. Mas ele pode, com esta fonte de renda inicial, desenvolver para depois ir para a segunda e para a terceira. Efetivamente, muito bem. Pois, o doutor Lombo é muito atento e muito visionário, eu acho, não é? Pois, e essa é a forma mesmo nobre, não é? Tanto o rendimento, o dinheiro cria dinheiro, mas depende muito da eficácia na gestão, do rigor da gestão. E aqui estou a recordar uma fonte que é a Rams Solution, de 2022, uma pesquisa realizada por essa plataforma em 2022. Disse que concluiu que 70% dos milionários do mundo têm pelo menos 3 fontes de rendimento. E cada uma dessas fontes gera, em média, 7 fluxos financeiros. No final das contas, ele tem aí 21 torneiras a jorrar água. Passa aqui essa analogia. Portanto, é importante diversificar as fontes do rendimento
pois visto também na perspectiva da incerteza, não é? Pois nós podemos depois ser despedidos de um serviço, de um trabalho, do emprego. A empresa pode viver um momento difícil, ser forçada a despedir trabalhadores e tal. Então, ter mais de uma fonte de rendimento é uma forma nobre de diversificar e também de mitigar o risco, tanto que deriva da conjuntura macroeconômica. Se calhar vamos para o quarto. Ok, vamos lá. O quarto ponto. O quarto ponto. Invista com sabedoria. Opa, Sim. isso é interessante, pá. É verdade. Invista com sabedoria. Sim. Aqui não estamos a falar na perspectiva de que não, só investe quem está na universidade, quem fez faculdade, quem fez mestrado. A sabedoria não é nessa perspectiva, não é? Não é. Ok. Investir, nós já vamos dizer em que consiste a sabedoria, mas alguém pode perguntar, Dr. Lombo, por que que nós pusemos aqui o dólar, né? Podíamos pôr o Kwanza, não é? Para valorizar o que é nosso e tal. Tem aí o relógio que é econômico. Tem o relógio que é econômico, muito bem, esse slide é providente. Aparece o dólar aí. Não, mas aqui é para dizer o seguinte, é importante fazer poupança e ter pelo menos uma fonte de rendimento em moeda estrangeira. Isso é muito importante. O Kwanza é a nossa moeda, do ponto de vista da soberania, e eu acho o Kwanza muito mais bonito que o dólar. Sim, é verdade. Não obstante tal o poder, o Kwanza e depois a nota de 5 mil, 2 mil, então, não, aquilo dá inveja. Pá. Muito bonita. Pois, mas o Kwanza não é uma moeda forte. Não é uma moeda forte, é uma moeda muito volátil. Então, não é muito aconselhável tanto realizar investimentos e poupanças em Kwanza. Por conta desta volatilidade que está muito dependente de fatores externos. Mas aqui investir com sabedoria, sabe, Dr. Lumbo, a maior parte das pessoas julga que trabalha por dinheiro, não é? Muita gente, nós trabalhamos por dinheiro, dinheiro nos move. Sim, a maior parte das pessoas trabalha por dinheiro e não alcança a saciedade. Por quê? Sabe que, em termos, tanto a nível macroeconômico, o consumo é uma função do rendimento disponível, sugestão de John Keynes. Mas aqui, quanto mais se trabalha, mais se ganha, é verdade. Porque o rendimento é uma função das horas de trabalho. E também mais se gasta. Estás a ver? Então, há aqui uma ilusão. Há muita gente que acha que o facto de trabalhar muito e tal vai chegar à saciedade. Não. É uma ilusão. Porque há muita gente que trabalhou 25, 30 anos depois, está hoje na reforma e nem está satisfeito com o dinheiro da reforma. Então, há aqui um detalhe. Devemos investir com sabedoria, ir além do trabalho, do nosso emprego e investir de facto. E depois temos de identificar as oportunidades de investimento ao nosso redor, de negócio. Pequenos negócios, deu o exemplo do gelado, é aqui onde eu queria recuperar aquele exemplo do gelado. Pois, uma empregada doméstica, vamos para esse exemplo, que ganham em média 50 mil kwanzas. Essa empregada pode investir? Será que pode? É que muitos de nós achamos que não. Mas ela pode consentir É verdade que é difícil. Na atual conjuntura de uma inflação de 2 dígitos, é mesmo difícil. Mas ela pode criar uma poupança de 5 mil, 10 mil, em 4 meses, 3 meses. Tem aí uma provisão para comprar uma mucua, portanto, um saco de mucua. Não é comprar o açúcar, tanto elas sabem melhor, e confeccionar gelados. Sim, porque o gelado que nós estamos aqui a nos referir é o nosso famoso gelado de moco. É o gelado de moco. Temos também pessoas a nos acompanhar fora da Angola. Muito provavelmente bem. devem estar a pensar aquele outro gelado. Não, o nosso gelado é mesmo de moco. Também podemos envolver aqui a quiçangua, não é? Muito bem. Esses o bombó, gingoba e tal. Os quitutes da terra. Pois. Para fazer investimento. Então, somos chamados a investir, é muito importante. Vai fazendo e tal, entrega para 5 agentes promotores de venda, para 5 escolas. Enquanto ela está aí no emprego, das 8 às 17 horas, por casos aplicáveis, tem aí as fontes do rendimento. Meninos que estão a vender nas escolas, no momento do intervalo e tal. No final das contas, o consolidado desse pequeno investimento pode ser superior ao rendimento dela. Pois então, somos chamados neste ano 2025 a investir com sabedoria. Maravilha. E agora, aqui nós vamos... Sim, então, mas tens aqui, antes da motorizada, ter educação financeira pressupõe
diferenciar ativos de passivos. Sim. Esta parte aqui dos ativos e passivos, eu gostava que falasse um bocadinho, né? Porque pouquinho. nós às vezes temos Aposto. uma Não, sem dificuldade problema. nos dias de hoje, não é? Sobretudo, Sim. de diferenciar, não é? Não, aqui vamos trazer a perspectiva da contabilidade financeira. Ok. A contabilidade financeira, vou dar o exemplo da moto. Falou A da moto, motorizada, da sim, motorizada sim, sim, inicialmente. sim. A contabilidade financeira, tanto passa a redundância, contabiliza a motorizada como sendo um ativo, um imobilizado corpóreo. Vai aí nos equipamentos e tal, de de transporte. meios fixos e investimento, imobilização corpórea, no nosso plano de conta é a conta muito número bem. 11. Número 11 Sim. do plano de contabilidade. Sim. Pois. E depois temos os passivos. Agora a questão que se coloca aí, também para os nossos internautas. A motorizada é um ativo ou um passivo? Para a contabilidade financeira é um ativo, mas para os economistas não. Em economia não. O que difere, o que define tanto, o que diferencia o passivo do ativo é o destino que se dá a este artigo. Exatamente. Se a motorizada for para fins de uso pessoal e o meio de transporte é um passivo. É passivo. Vamos aqui entender que o passivo é tudo aquilo que gera despesa. Okay. E o ativo é tudo aquilo que gera um rendimento. Nessa perspectiva, se utilizar a motorizada para uso pessoal, então é um passivo. Maravilha. Doutor Aguinaldo, teu carro é passivo. Pois. Então é melhor, se calhar, adquirir a motorizada para o serviço de táxi. Exatamente. Vai passar a ser um ativo. Diferenciar é muito importante. Aqui não nos vamos demorar. Para esse ano de 2025, devemos praticar a paciência financeira. Muitos de nós desistem logo na primeira oportunidade. Temos de ser resilientes. Estamos a começar um negócio, não deu certo e tal. Aí, não, isso aqui não é o meu dom. Não. Quem não arrisca, não petisca. E tem-se dito que só vive o propósito quem suporta o processo. Okay. Então, praticar a paciência financeira é muito importante. Yeah. E aqui nós dissemos assim. O dinheiro bem investido é como uma árvore. Começa pequena, mas com paciência e cuidado. Um dia dá sombra, frutos e liberdade financeira. Uau! Muito bem. Grande. Uma salva de palmas para ele. Sim, senhora. Isso merece palmas. Mas temos aqui, eu queria manter um fundo de reserva financeira. Pois, essa é a penúltima dica para as famílias neste ano. Para constituírem um fundo de reserva financeira. E o fundo ideal deve equivaler entre 3 a 6 meses da despesa mensal com bens essenciais. Aqueles 50%, nós devemos criar uma provisão equivalente a 6 meses da despesa mensal. Ou seja, vamos supor que uma família tem uma despesa mensal média de 100 mil kwanzas. Qual será o fundo de reserva financeira para essa família? É só multiplicar os 100 mil kwanzas por 6 meses. Vai dar 600 mil kwanzas. 600 mil kwanzas é o fundo de reserva financeira. E é muito importante para períodos de incerteza. Vamos admitir que hoje mesmo o responsável de uma família perca o emprego. Ainda assim consegue se manter sem muitas dificuldades por 6 meses. Manter as crianças nas escolas e tal, aquelas despesas inadiáveis. Até mesmo na perspectiva empresarial. Tem-se dito que 6 meses é o período médio a partir do qual uma micro ou pequena empresa pode se reerguer de um abalo, de um choque externo ou ainda interno, ou seja, de um momento desafiante. Então, esta questão aqui da criação do fundo de reserva é muito importante. Maravilha. E eu queríamos partilhar com Sim, senhora. Então vamos para o último ponto. Sim. Evitar cair na armadilha da publicidade. Para este ano é muito importante. Armadilha da publicidade. Sim, é importante compreender como é que funciona a psicologia do consumidor e as estratégias de marketing. Porque as estratégias de marketing tendem a criar nos consumidores um impulso. As famílias tendem a consumir por impulso. É para não ver o preço, como é que é? Promoção. Agora 50% abaixo. Uma promoção de 50%. E nós vamos, o preço baixou 50% e vamos comprar. Mas quem nos garante que o preço baixou mesmo 50%? Exatamente. Paga um, leva dois. Paga um, leva dois, por exemplo. Sim, depois é para 2 t-shirts iguais. Eu não vou usar as duas ao mesmo tempo só para realizar uma obra de caridade. Até entende, se não é? Pois, para dar a outras pessoas que precisam, até pode fazer sentido.
mas é importante não cair na armadilha da publicidade. E antes de fazer compras, refletir muito bem se realmente precisa aquele bem que vai comprar. Porque há muita gente que compra o que deseja. A publicidade cria em nós um desejo momentâneo de adquirir um bem. Portanto, isso é importante para as empresas e tal. Nós estamos aqui a abordar na perspectiva do consumidor, das famílias. Então é importante não cair na armadilha da publicidade. E uma última transforme as promoções em oportunidades de negócio. Maravilha, muito bem. Muito obrigado por esta parte, que esta apresentação muito magnífica. Nós queríamos aqui saudar a todos os nossos internautas que estão nos acompanhar em Angola e além fronteira, neste nosso grande canal Relógio Econômico. Hoje estamos com o economista Eduardo Silva, ele que é economista residente deste canal Relógio Econômico. Queríamos também aproveitar as câmeras para anunciar mais uma vez, sobre o concurso, aquele concurso que vai caçar o talento da economia de Angola. Portanto, nós em breve vamos lançar a plataforma para o cadastramento e nós também temos ali na nossa tela o nosso IBAN a correr. Contribuam para que isso seja concretizado, para que este caça-talento de economistas de Angola seja concretizado. Portanto, agora vou passar também para a plateia, que vai fazer aqui as duas questões voltadas ao tema, naturalmente, e depois então vamos voltar novamente aqui no estúdio com o Dr. Eduardo Silva para responder as questões. A minha questão é a seguinte: sabemos que para as famílias os rendimentos são em média fixos, para quem depende apenas dos salários. E as despesas, em média, para uma família, né, típica, também são fixas, porque o consumo é para as mesmas coisas, né? E sabendo que este rendimento, que é fixo, não suporta as despesas básicas, que também são fixas, como é possível para esta família satisfazer as suas necessidades, sabendo que terá sempre um déficit e para ser financiado tem que contrair uma dívida? Como é possível não incorrer na dívida? Obrigado. Ok. Então vamos agora passar para o Dr. Eduardo Silva para então responder essa questão feita pelo Ernesto. Portanto, o Ernesto está preocupado, não é, com aquelas famílias que têm uma renda fixa e também tem a despesa que é fixa e não dá-lhe aqui muito jeito de fazer aqui uma poupança para gerar investimentos. Então, doutor Eduardo, como é que vamos ver isso? Essa é uma questão muito bem colocada e parabenizar o companheiro Ernesto. E é uma questão que explica a real condição de grande parte das famílias angolanas. A julgar pelo salário, que é diminuto, face às despesas que têm de enfrentar. Nós, aqui a sugestão é a seguinte. Portanto, a nossa preocupação é que as famílias não perpetuem essa condição. É difícil, mas que não se mantenham nela por muito tempo. Há sempre uma oportunidade de alterar o quadro, mas há que ser disciplinado. E por isso é que nós trazemos aqui o tema da inteligência financeira. Há que se exercer inteligência para sair-se dessa condição. Então, nós estamos aqui a reiterar aquele exemplo, tanto de uma família que ganha 50 mil kwanzas. O que é 50 mil kwanzas face às despesas que temos de enfrentar e o nível de preços? Portanto, é mesmo diminuta. Então, explorar aqui aqueles pequenos negócios. Resolver o problema financeiro é muito importante, para não ficar naquela condição do comodismo. Não. É possível migrar, mas há que consentir sacrifício. É um exercício que, com devido respeito às famílias que estão nessa condição, esse exercício é mesmo importante. Pois, para o caso da Angola, por exemplo, quanto é que custam 5 ou 10 bananas? Banana pão. Pode comprar a banana pão. Depois compra a jinguba, não é? Depois cria aí um fogareiro e tal. Pode pegar mesmo um fogareiro de casa
encontra um lugar estratégico, mesmo na porta de casa. Nós estamos aqui a fazer apologia à venda informal ou em lugares Olha, já queria falar proibidos. disso, Não já. estamos aqui a Já fazer queria falar essa disso. Sim, sim. apologia, mas ou mesmo no quintal de casa. Se for então uma rua muito bem frequentada e tal, pode facilitar. É verdade que não são 100 pessoas que vão comprar, podem ser apenas 5, 10 Sim, pessoas, sim. mas a verdade é que a riqueza tem de gotejar. Yeah. Sim, o rendimento de 1.000 kwanzas hoje, 2.000 kwanzas amanhã, pouco a pouco, pode-se sair dessa condição, Sim. mas com muita paciência Sim. e muito rigor. Sim. É importante que se diga, não é? Portanto, eu penso que é desafiante, sim, mas há que se exercer inteligência no sentido de migrar desta condição e não perpetuar. São aqueles sacrifícios necessários. Muito obrigado, Dr. Ok. Eduardo Silva, pela sua disponibilidade. Queremos contar consigo mais vezes aqui. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui consigo. Muito obrigado. Como tudo nosso, relógio econômico, eu quero aqui saudar a todos que nos acompanham em Angola e além fronteira, através do YouTube, Facebook. Não esqueçam de deixar aquele like e de subscreverem no canal, porque isso é muito importante para nós. Contribuam. Está ali o nosso IBAN, contribua com o que tem. Vão sempre ao YouTube e dão sempre aquele like. É muito importante para nós. Caça talento. O talento de economia vai ser caçado aqui no programa Relógio Econômico. E isso só vai se concretizar se cada um de nós contribuir com o que pode. Tem o nosso IBAN na tela aí a circular. Por favor, contribua com o que tens. 1 kwanza, 2 kwanzas, 1.000 kwanzas. Até quem tem muito. O professor Agnaldo já mandou a sua contribuição e queremos que todos também sigam este exemplo para que a gente consiga caçar esse talento de economia. Queremos ver o talento de economia, aquele talento mais novo que está escondido, que está lá no bairro. A gente quer caçar para trazer aqui ao mais alto nível, para ser visto por Angola toda. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima aula. Muito obrigado.